Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 39. Lucas 1, 39. Semana passada nós falamos sobre Maria. Essa semana nós continuamos falando sobre Maria. Como eu disse, se você perdeu a pregação da semana passada, você pode ainda assistir ela. Você pode ainda ouvir a mensagem. E nós continuamos hoje então a pregar, a falar sobre a vida de Jesus. Nós ainda estamos no capítulo 1 e, como eu disse, nós ainda vamos andar um bom tempo, talvez todo, ou pelo menos a grande parte do ano de 2022, falando sobre a vida de Jesus. Porque não tem nada mais precioso para nós estudarmos do que a vida do Mestre. Amém? Lucas capítulo 1, nós lemos então a partir do versículo 39, e diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então, como nós estudamos semana passada, já disse, nós continuamos essa semana falando sobre a chegada do Messias, a chegada do Senhor Jesus. E esse texto, talvez, não sei como está aí na sua Bíblia, nós podemos dividir ele em 2 partes, em 2 blocos. A visita de Maria a Isabel, a chegada de Maria à casa de Isabel e o cântico de Maria. Então, é nessa ordem que nós vamos olhar e tirar algumas lições essa noite desse texto. Então, a gente viu na semana passada que Maria, ela recebe o anjo de Deus, e aí o anjo sauda ela e fala: você vai ficar grávida. E aí, se você lembra de tudo que eu falei na semana passada, você vai lembrar que para Maria ter Jesus, ela precisaria recusar tudo, colocar tudo de lado. Ela precisaria, aquela adolescente de por volta de 14 ou 15 anos, ela precisaria o quê? Sacrificar a sua vida. Ela entendia o que o anjo estava dizendo para ela: você vai receber Jesus, você vai receber, você vai ficar grávida. Mas como que pode ser isso?
Eu sou solteira, eu estou noiva, mas eu ainda sou solteira. Não tenho relações, eu sou virgem, como que eu posso ficar grávida? Então o anjo dá aquela explicação maravilhosa que ele dá para ela, né? O Espírito Santo vai vir sobre você. Aí Maria olha para ele e fala assim: agora tudo faz sentido. Estou em paz. É isso que acontece? Não. Ela fica ali, não, então ser feita com a sua serva aquilo que você falou, mesmo que eu não entendi nada. Mas eu sou serva do Senhor, que o Senhor faça comigo aquilo que Ele quiser. Então Maria se submete. E a submissão dela é aquela submissão que é muitas vezes a nossa submissão. Passamos por momentos, passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por horas que nos é proposta ou obedece a Deus e sofre as consequências, ou não obedece a Deus. É aquele famoso dilema do crente: eu obedeço ou não obedeço? Porque se eu obedecer aqui, as consequências são graves. Ela estava exatamente nesse ponto: obedeço ou não obedeço? Porque se eu obedecer aqui, eu estou assumindo um risco enorme. E ela obedece. E muitas vezes nós também obedecemos a Deus e falamos assim: Deus, eu não estou entendendo, mas eu vou te obedecer, porque o Senhor é o Senhor, e o Senhor sabe o que é bom para a minha vida. O Senhor, tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito, então eu vou crer que o Senhor vai fazer. Essa é a atitude dela aqui. Não entendo, Senhor, mas eu vou obedecer. Mas o anjo dá para ela uma chave para que ela possa entender o que está acontecendo, ou pelo menos passar pelo que ela está passando. E qual que é a chave que ele dá? Ele fala para ela assim: olha, Isabel, a sua parente, ela também está grávida. Sobre aquela que diziam, essa é estéril, ela já está no 6º mês de gravidez. Então o anjo dá uma chave para ela. E aí acaba o texto no versículo 38 e começa o versículo 39, ela assumindo no versículo 38, ser feito comigo isso, que o Senhor disse que vai acontecer, glória a Deus, amém, estou me submetendo. Aí ela pega as coisinhas dela, arruma as coisinhas dela, essa adolescente, e vai para a região montanhosa, que é a região onde está Jerusalém, porque Jerusalém, ela é uma montanha, você vai subindo para Jerusalém, por isso que eles estavam em Jerusalém e eles descem. Aí a gente vê no mapa, não faz muito sentido para a gente, porque a gente talvez, nunca fui lá. Aí você olha, Galileia, no norte, a gente fala, mas como assim? Quem está na Galileia vai descer, vai para o sul, vai descer, e quem está em Jerusalém vai subir. Aí a Bíblia fala, não, eles desceram para a Galileia. Por quê? Porque a região de Jerusalém ela está no alto, então você desce da montanha para ir para a cidade, ou para ir para a região da Galileia. Então ela vai subir para a região montanhosa, na Judéia. A Bíblia não fala qual cidade ela foi, provavelmente uma cidade próxima a Jerusalém, lembrando que Zacarias e Isabel, Zacarias ele é sacerdote do templo, então ele mora ali por perto. E aí ela vai visitar, ela faz uma viagemzinha tranquila de 150 quilômetros, mais ou menos aí, entre os teólogos, os estudiosos, vamos falar, entre 80 a 100 milhas, para quem já pensa em milhas, já nem penso mais em quilômetros, é 80 a 100 milhas, para quem pensa em quilômetros, mais ou menos 150 quilômetros aí. A pé, tranquilo. Gente, eles não tinham avião naquela época, eles não tinham carro, eles não pegavam o carro deles lá de Watertown, que é longe, e vêm para o outro lado do mundo, para Lowell. Não, eles não têm carro, eles vão a pé. Jesus andava a pé. O apóstolo Paulo pregava, com as exceções que ele entrava dentro do navio para afundar, ele estava andando, pregando pelo Império Romano. Então ela vai viajar, era mais ou menos 3 dias de viagem a pé que essa mocinha está fazendo. E no meio desse caminho, o que vocês acham que ela está pensando no meio desse caminho? Imagina você 3 dias, você e Deus pensando aí com seus botões. Aquilo tudo que Deus tinha acabado de revelar através do anjo.
E então ela está ainda ponderando sobre tudo isso aqui, tentando achar um padrão bíblico para aquilo que ela está passando. Aí ela, porque Zacarias, se você lembra que eu falei sobre Zacarias e Isabel, Zacarias tinha um padrão. Qual era o padrão que deveria vir sobre a cabeça de Isaías, na hora que ele fala que a esposa dele, ele sendo velho, a esposa estéril e velha, ela ficaria grávida? O grande patriarca, Abraão, teria que vir na cabeça dele. E ele não duvida, e porque ele duvida e tem um padrão, ele fica mudo. Ele pede uma prova, tá, você vai te dar uma prova, vai ficar mudo. Agora, Maria, o que ela tem? O que ela viu? O que está escrito no Antigo Testamento que Maria pode... Ah, não, está vendo aqui? Isso aqui aconteceu antes, então agora faz sentido para mim. Não, ela está viajando esses 3 dias e pensando. Tá, como que isso vai ser? E ainda tem tudo aquilo que eu expliquei sobre o que vão fazer comigo, o que vai acontecer comigo quando eu aparecer grávida. Como que vai ser a minha vida depois que esse neném nascer? Todo mundo sabe que o José não é o pai. Como que vai ser chegar na igreja domingo de manhã? Então tudo isso está na cabeça dela. Quando ela chega lá, ela faz o quê? Ela sauda Isabel. E ela sauda Isabel e o Espírito Santo enche Isabel. Isabel, o bebê João Batista, ele já está fazendo na barriga da mãe aquilo que foi profetizado antes a Zacarias, que ele faria. Ele prepararia, ele anunciaria a chegada do Messias. E ele faz isso desde o ventre da sua mãe. Então ele está ali, na hora que ele escuta a mãe de Jesus falando, ele já entende. E ele se agita lá. Chegou o meu Senhor. Chegou o meu Senhor. E o Espírito Santo vem sobre ela. Ela é cheia do Espírito Santo. E aí, esses versículos iniciais que a gente encontra aí. E ela entra na casa, sauda. Versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E essa saudação dela, que talvez você perca isso, mas é uma saudação tão teologicamente completa, porque aqui a gente já vê a Trindade. Por quê? Porque ela chega, a mãe do meu Senhor, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me visite? Ela ficou cheia do Espírito, e ela fala que o bebê que está no ventre, tem barriga, gente? Não tem nada. Ela acabou de receber uma profecia, não tem nada ali, tem um feto, não tem nada demonstrando nada. Ela encontrou com Maria? Não, o Espírito Santo revelou. Chegou aí a mãe de Jesus, chegou dentro da sua casa o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ela fala: olha, quem sou eu para entrar na minha casa? O Senhor. E aí depois ela fala: feliz é aquela que creu no Senhor. Mas o bebê é o Senhor é que deu... Como é que é esse negócio aqui? É exatamente isso. Aquele que está dentro da barriga, ele é o Senhor, tanto como é o Senhor aquele que se assenta no trono do universo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são representados nessa saudação de Isabel. Então, ela tem esse encontro com Isabel, e agora tudo clica, tudo faz sentido para ela agora. Ela não falou nada, ela não recebeu nada, ela está em dúvida, talvez, eu não sei se você já viu um anjo, aí você fica pensando: nossa, eu estou ficando doido, não dormi direito, o que está acontecendo? E ela está aí: será que eu vi coisa? Será que eu não estou bem na cabeça? Será que eu estou ficando doida?
E aí vem ponderando tudo aquilo, o que vai acontecer comigo e tudo. E de repente ela chega, ela salta e ela recebe o quê? A confirmação daquilo que o anjo havia dito para ela. Você vai ser a mãe do Salvador. A mãe do Messias. Porque Israel esperava pela vinda do Messias. Então você vai ser a mãe do Messias. E algumas coisas que a gente precisa entender e que a gente tira, algumas lições que a gente tira logo desse primeiro contato de Maria com Isabel, que é a importância da comunhão, a necessidade da comunhão. Porque imagina que Maria agora decide, como muitos de nós, não estou bem hoje, não vou para a igreja. Eu não estou falando se você às vezes está com problema de saúde, está passando mal, não estou falando disso. Tá? Mas se acontecer alguma coisa, você não está bem psicologicamente. Está triste, está para baixo. Está em dúvida, sei lá o que você está. Não vou na igreja, porque hoje tudo desculpa nem ir na igreja, né? Está calor no verão? Não, está muito quente, vou para a praia. Está frio no inverno? Está muito frio, não vou porque está frio. Se nevar, então, coitado, vem Rodrigo e a Sofia para a igreja. Mas ela não tem essa desculpa, ela entendeu que, não, eu preciso estar perto de gente que conhece o Senhor, gente que experimentou o Senhor. É por isso que ela pega as coisinhas dela rapidinho e vai para a casa de quem? De Isabel, porque Isabel entenderia o que ela está passando, porque ela passou o que ela está passando. Ela está grávida agora, de 6 meses, porque o Senhor agiu na vida dela. Então eu vou estar com gente que vai me entender, com gente que vai orar comigo, com gente que vai chorar comigo, que vai se alegrar comigo, gente que vai estar junto comigo. Nós precisamos estar juntos como igreja. Mas está passando dificuldade. Essa é a hora. Ainda mais nós precisamos uns dos outros, um orando pelo outro, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Aí ela vem, ela recebe essa saudação de Isabel, e tudo faz sentido para ela agora. Tudo agora faz, então, sentido. Outra coisa, por que nós precisamos da comunhão? Porque a comunhão, ela vai revelando os nossos dons. Nós vamos usando os nossos dons. Por exemplo, Deus me chamou. Vamos para Maria. Imagina que o anjo chega para ela. Você vai ficar grávida do Espírito Santo, você vai ser a mãe do Messias. Aí ela começa agora a andar e começa a falar assim, você aí, eu sou a mãe do Messias, se dobra aí diante de mim. É isso que ela faz? Não. Ela fica quietinha, e vai para a casa de Isabel. E lá ela tem uma confirmação. Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um chamado na minha vida. Tem um chamado na sua vida ministerial, tem. Mas Ele vai confirmar o seu chamado que Ele te deu através da vida de outras pessoas. E aí você vai se juntando para adorar o Senhor, para servir o Senhor, e aí as pessoas vão andando com você, e você vai servindo as pessoas, e você vai usando o dom que Deus te deu ali, quietinho, e de repente a pessoa olha, nossa, você tem dom para isso, eu acho que Deus pode te usar nessa área, e aí Deus vai te levantando pessoas para confirmar aquilo que Deus tem para a sua vida, e Ele vai te colocando no lugar que Ele tem para você. Por exemplo, gente, eu não nasci pregando, eu nem falar em público eu queria. Eu era o cara que sentava lá atrás na escola, o último, eu era que nem bicho, não gostava nem de conversar com ninguém. E ficava lá, mas a partir do momento que eu comecei a estar na igreja, as pessoas ficavam insistindo que eu fizesse curso de liderança, curso disso, curso daquilo. Eu ia contrariado, mas eu ia porque eu obedecia o povo, principalmente meus discipuladores, eu obedecia, eu ia lá. E aí eles, não, que você vai liderar grupo familiar, tá bom. Aí eu era assistente de grupo familiar, de repente eu era o líder do grupo, de repente. E aí as pessoas falam, nossa, você tem jeito para isso. Você tem jeito para aquilo. Aí foi indo, e as pessoas iam confirmando, até o ponto de falar assim, Deus tem um chamado pastoral na sua vida. Eu falei assim, como assim? E aí as coisas vão se encaixando. Deus, Ele vai confirmando conforme a gente vai caminhando. Aí, não, eu tenho chamado ministerial. Eu vou cantar e tocar na igreja. Vou cantar e tocar na igreja. É? Aí, não, mas onde você... Não, tem que ser lá no culto. Se não... Mas, já tocou? Não, mas Deus falou que vai.
Então, Ele vai te colocar em situações para que você possa ir sendo usado. O seu dom vai sendo usado, polido. Aí Deus vai te colocar lá no grupo familiar. Aí você vai lá levar um louvor lá. E aí você vai crescendo, o seu dom vai aflorando. Você vai crescendo naquilo que Deus te chamou para fazer. E as pessoas, a igreja vai vendo isso. As pessoas que têm o Espírito que habita em você vão vendo isso e vão confirmando que é esse o chamado de Deus para a sua vida. Essas são as necessidades que nós temos de andar como igreja juntos. Não sei para que Deus me chamou. Está se reunindo? Está indo? Está servindo? Está tentando? Não vou no culto de oração, não vou no estudo bíblico, não vou na reunião disso, não vou. Vem na igreja, senta e vai embora. Então, desculpa. A menos que o Senhor dê uma revelação. Aquele lá. Vem um anjo aqui, é esse aí, meu filho. E eu acho que não vai acontecer? Vai acontecer. Aí vai passar a vida inteira, nunca recebi uma oportunidade. E aí então Maria, ela pega, a partir do versículo 46, e ela, depois que ela escuta essa saudação, ela canta ao Senhor. Ela louva a Deus por aquilo que ela acabou de ouvir, a confirmação que ela precisava. É isso, Deus me chamou, Deus tem algo para mim, isso vai acontecer. Então agora ela vai louvar a Deus, e ela vai louvar a Deus, de repente a gente pensa que a Maria abriu a boca e começou a fazer um poema ali, naquela hora. Não, porque se você ler e comparar, por exemplo, esse texto, essa música que Maria canta aqui, esse louvor que ela expressa a Deus, você vai achar isso aqui lá em 1 Samuel capítulo 2. Então, como que ela adora a Deus? Ela adora a Deus a partir das Escrituras. Ela adora a Deus a partir das Escrituras. É por isso que é tão importante a igreja cantar músicas que sejam bíblicas. Aliás, a música na igreja ela foi introduzida para que as pessoas pudessem se lembrar ou decorarem a palavra. Para isso que a música serve. Ela serve para que a gente aprenda a palavra. Porque se você já foi na escolinha dominical, na escolinha das crianças, ensinaram você as musiquinhas lá da Bíblia, se você cresceu dentro da igreja, você lembra provavelmente os livros da Bíblia por causa das musiquinhas. Porque tudo que a gente canta, a gente decora, a gente aprende. Então, ela vai lá e ela canta. E esse cântico dela pode ser dividido, mais uma vez, em duas partes. Ela canta por aquilo que Deus faz na vida dela. Então, em primeiro lugar, a primeira parte desse cântico de Maria, ela canta por aquilo que Deus faz na sua vida. E em segundo lugar, na segunda parte desse cântico, ela canta por quem Deus é, ou por aquilo que Deus é. Então, ela canta por aquilo que Deus faz e por quem Deus é. E o que Deus faz? Como que ela expressa isso? Se você estiver aí aberto, você vai ver que no versículo 46, a minha alma engrandece. Engrandece quem? Ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aí, no versículo 48, todos me chamarão bem-aventurada. Todos me chamarão bem-aventurada. Mas por que eles vão chamar Maria de bem-aventurada? Porque o Senhor fez grandes coisas por ela. Porque o Senhor fez grandes coisas por mim. E aí, às vezes, a gente olha os versículos 46 a 49, e aí a gente vê lá, o minha, o meu. Aí a gente, mas está falando, ela está se exaltando, porque Deus, eu. Mas perceba uma coisa, que a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra no Senhor. É nele, é tudo nele e para ele. A razão dela se alegrar, a razão dela louvar é o Senhor. A alegria dela é o Senhor. Porque se você percebeu aqui, Maria continua pobre, Maria continua sendo adolescente, que não tem expressão nenhuma na sociedade. Maria continua a mesma coisa. O que mudou para Maria?
Agora, ela teve um encontro com o Senhor. E ela entendeu que o Senhor é tudo o que ela precisa. Tudo o que ela precisa. Aí ela fala, minha alma e meu espírito. Às vezes você olha, está vendo que nós temos corpo, alma e espírito. A Bíblia, isso aqui a gente tem que entender que é um paralelismo hebraico. No hebraico faz muito isso no Antigo Testamento, você vê toda isso da hora. Eles falam a mesma frase de uma maneira diferente 2 vezes. Então eles fazem esse paralelo. Então alma e espírito aqui não tem divisão. Ele está falando, todo o meu ser, minha alma, o meu espírito, tudo em mim adora ao Senhor. E por quê? A pergunta que pode vir é, mas por que a minha alma, por que o meu espírito se alegra, exalta o Senhor, se alegra no Senhor? Por quê? Por que, Maria? Porque Ele atentou para mim. Como assim Ele atentou para mim? Maria entende uma coisa, ela não merecia nada de Deus. Maria entende que ela não é ninguém, que ela não tem nada para oferecer para Deus, e ela não tem nada que Deus possa olhar, não, isso aqui serve para mim. Não tem nada para oferecer, não tem nada para dar. Ele olhou para ela e deu sem esperar nada em troca, porque ela não tem nada para dar. Ela chegou de mãos vazias diante de Deus, e Deus encheu as suas mãos. Então, Maria, ela entende, eu não mereço nada. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor me visite? Quem sou eu para que o Senhor haja na minha vida? Quem sou eu para que o Senhor atente para mim? E essas são tantas vezes a minha, talvez a sua oração. Deus, quem sou eu para o Senhor fazer isso aqui na minha vida? A gente ora, a gente clama e Deus vai lá e faz. A gente fica tão pequeno diante de Deus. Oh Deus, como o Senhor é bom, porque a gente não tem nada para dar para Ele, nada para oferecer, e Ele é gracioso, e Ele é bondoso, e Ele é misericordioso, e Ele vem em nosso auxílio, e Ele é bom. Mas o que Ele faz? O que Ele faz que que exalta o nome dEle, que se alegra nele? Ela salva, Ele salva Maria. Ela entende quem ela é diante do Senhor, quem o Senhor é e quem ela é. Esse é o princípio para que nós possamos nos achegar ao Senhor e sermos salvos. É entender, em primeiro lugar, quem Ele é e quem nós somos. Porque na nossa geração, a pós-modernidade, a pós-modernidade, essa filosofia que exalta o homem e rebaixa Deus. É por isso que nós temos esse monte de filmes que a gente tem. Vou dar um exemplo, o Avengers ou os Vingadores, por exemplo. Aí você vê lá, todos eles são deuses. Por que todos eles são deuses? Porque é a filosofia da nossa geração. Qual a filosofia da nossa geração? Não estou falando que você não assistiu o filme, você gosta do filme, você assiste o filme, vai lá assistir o filme. Mas é a filosofia que nós vivemos. Qual é a filosofia desse tempo? Você pode, você consegue, você é. Nós somos deuses. Não existe céu, não existe inferno, existe você e eu. Você controla o seu futuro, você é o dono do seu destino. Você é o seu Deus. Não existe um Deus no céu. Não existem verdades absolutas, ninguém tem a razão. Tudo é relativo. Nós vivemos nesse mundo que você não pode falar que a pessoa está errada. Por quê? Porque isso não é politicamente correto. E quem é você? Você não tem a verdade? O problema de tudo isso é que nós pegamos esse livro aqui, que clama ser a verdade absoluta, e a gente tem que descartá-lo. Por quê? Porque se ninguém tem a verdade, tudo é relativo, para que serve a Bíblia? Então nós vivemos esse tempo que se rebaixa a Deus. Deus agora ele entra para o nível do homem. Eu aqui basicamente ensino a teologia do processo. O que é a teologia do processo? A teologia do processo é aquela que diz, que acredita que Deus ele não sabe todas as coisas. Ele está aprendendo conosco. Deus, ele vai se desenvolvendo conforme o homem vai passando pela história. Ah, mas quem que acredita num absurdo desse? Muita gente. E é uma teologia muito em alta, aliás, no Brasil. Alguns nomes bem famosos acreditam nisso. E aí, mas como?
Porque nós vivemos nesse tempo em que Deus, Ele não é mais o Deus da Bíblia. Ele é um ser humano um pouquinho maior. É isso que Ele é. E quando nós não entendemos que Deus, quem é Deus, nós não entendemos quem o homem é, então nós não podemos ser salvos, nós não podemos chegar diante de Deus com reverência, com temor, com tremor diante do Senhor. Então ela entende quem ela é e ela entende quem Deus é. Todos me chamarão bem-aventurada. É o que ela diz aí, a gente, nossa, que arrogância dela, né? Falar, como assim todos me chamarão bem-aventurada? Como que ela pode dizer isso? Maria entendia uma coisa, que vai ficar claro daqui a pouco no resto da canção dela. Ela entendia uma coisa. Ela entendia como Deus lidar com as pessoas. Ela entendia que Deus, Ele lida com as pessoas, aqueles que se humilham, aqueles que são humildes. Ela é o nosso padrão. De quê? De entender quem ela é e chegar diante de um Deus santo, de um Deus que não depende de nada e de ninguém, que não tem nada para oferecer para Ele. Deus, o Senhor está me usando para quê? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor veio? O Senhor não precisava de mim. Então ela é o padrão para mim e para a sua vida, porque esse é o meu caso, esse é o seu caso. Nós chegamos diante de Deus, como? De mãos vazias. Deus, eu estou aqui, eu não tenho nada para oferecer, nada. Eu só tenho isso aqui, é isso aqui mesmo. E eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do seu perdão. Porque a única coisa que eu sou é um pecador. A única coisa que eu sou é um miserável. E é isso aí, Deus. Mas eu venho aqui porque eu sei que o Senhor ama pessoas como eu. Só por causa disso. Eu ouso entrar na sua presença, Senhor, por causa dos méritos de Jesus Cristo. É só por causa dele. Então ela é o nosso padrão. Nós chegamos diante de Deus sem nada para oferecer. Porque no dia que a gente pensar que a gente tem alguma coisa para oferecer para Deus, a gente tem que rever a nossa teologia, porque a gente não tem nada. Deus não precisa de nós. Aliás, se Ele te chamou para servir no ministério, se Ele te chamou para servir em qualquer área da igreja, em qualquer coisa na sua vida, não é porque Ele precisa de você. É um privilégio que Ele está te dando. Ele não precisa da gente, mas Ele nos dá o privilégio de vir aqui e participar disso que Ele está fazendo na história do mundo. Então ela entende isso, de que ela chega diante de Deus com as mãos vazias e sai da presença de Deus com tudo. Ela chega sem nada e ela sai com tudo. Essa é a sua história, essa é a minha história. Nós chegamos diante dele sem nada e nós temos tudo porque Ele nos deu Cristo. Porque Ele nos deu Cristo. E depois de dar tudo, Ele fala, eu ainda vou te usar. Eu vou te usar. Eu não preciso de você, mas eu vou te usar. Então, ela fala no versículo 5, a sua misericórdia vai de geração, ou dura de geração em geração. Em outras palavras, no Antigo Testamento, dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. O que ela está falando? Que a minha história, isso que você está vendo acontecer na vida de Maria, vai se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, por todas as gerações. A prova de que isso aqui é verdade é essa igreja aqui essa noite. Você é a prova de que esse versículo aqui, de que o amor do Senhor, de que a misericórdia do Senhor duram para sempre. Porque nós estamos aqui, porque Ele é um Deus misericordioso. Então Deus quer fazer na sua vida o que Ele fez na vida de Maria. Deus quer fazer na sua vida aquilo que Ele fez na vida de Maria. E o que Ele fez na vida de Maria? Ele salva Maria. E Ele usa Maria para trazer para o mundo Jesus, o Salvador. Deus, Ele quer salvar a sua vida. Ah, mas eu vou salvar e vou ficar aqui sentadinho no banco. Não. Deus salva a sua vida. E Ele quer Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida para trazer Jesus ao mundo, como Ele usou Maria. Como é isso, Rodrigo? Para você abrir a boca lá no seu trabalho,
para você abrir a boca lá na sua escola, para você viver como Cristo, aonde você for, e ser um representante de Cristo, trazendo Jesus para as pessoas que tanto necessitam de Cristo. Assim como Deus salvou Maria, assim como Deus usou Maria, Deus quer usar a sua vida. Ele quer salvar você para usar você. Então, em resumo, a minha vida, ela tem que trazer glória para Deus. A minha vida tem que trazer glória para Deus. Em primeiro lugar, por causa do que Ele fez por mim. E em segundo lugar, é por causa daquilo que Ele vai fazer através de mim. Porque é exatamente isso que ela está cantando, se você ainda não percebeu, é exatamente isso que ela está cantando. Ela está louvando, exaltando o nome de Deus por aquilo que Ele fez na vida dela. Então, Ele está sendo glorificado por aquilo que Ele fez na vida dela, não apenas por ela, porque Isabel também glorifica a Deus por causa daquilo que Ele fez com Maria. Então, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e olhar para a salvação que existe em você, para o Espírito que existe em você, para aquilo que Deus fez na sua história. E todo mundo aqui tem uma história. E eu tenho o privilégio de conversar com vocês algumas vezes, escutar um pouco da sua história, a sua história talvez de conversão. E é maravilhoso que ninguém aqui é igual a ninguém. Todo mundo tem uma história com o Senhor. E aí eu escuto essa história e o meu coração, ele se alegra por aquilo que Deus fez na sua vida. E eu louvo a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida, pela salvação que Deus fez na sua vida. Então as pessoas vão glorificar a Deus pela salvação que Ele fez na sua vida. Esse tem que ser o primeiro motivo de glória. Dá então o teu testemunho. Ah, Rodrigo, não sei o que falar, não sei pregar, não sei nada. Abre a boca e fala do que Deus fez na sua vida. E as pessoas vão glorificar o nome dEle. Mas as pessoas vão glorificar também o nome de Deus por aquilo que Ele vai fazer através de você. Porque da mesma maneira que você, como Maria e eu, nós não temos nada para oferecer a Deus, nós não temos nada que possa servir de alguma coisa, ela também não tinha. Ela também não tinha. Por isso que eu gastei o tempo que eu gastei na semana passada explicando a vida dela. Ela não tem nada para oferecer para Deus. Ela é o final da escala lá, que não tem voz nenhuma para ninguém. Gente, se Deus quer usar alguém para impactar o mundo, Maria é a última opção. E talvez você seja a última opção. Ó Deus, olha, humanamente falando, você olha assim, mas o que eu posso? Você olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo e falo assim, Deus, mas e o que eu posso fazer? Você não pode nada mesmo. Você não pode nada. Mas o nosso Deus, como nós cantamos, é o poderoso Deus que pode todas as coisas. E se Ele usou uma adolescente, numa geração patriarcal, numa sociedade patriarcal, uma adolescente que não tem dinheiro, uma adolescente que não tem voz, uma adolescente que não tem educação, para trazer o Messias ao mundo, Ele pode usar a sua vida, Ele pode usar você. Mas a pergunta que fica é, você crê? Você quer ser usado? Essa é a pergunta. Porque Deus pode te usar. Independente das suas qualificações, independente dos seus diplomas, se tem, se não tem, independente se tem documento, não tem documento, independente se fala inglês, não fala inglês, independente de qualquer coisa, Deus pode e quer te usar. Amém. Louvado é teu nome, Jesus. Ele não apenas pode, Ele quer te usar. Então, para que o nome dele seja glorificado por aquilo que ele faz na nossa vida, é por isso que nós damos testemunhos, aliás, para que o nome dele seja glorificado, e através daquilo que ele vai fazer através de nós. E aí ela vai apresentar para nós 4 coisas, ou 4 atributos aí de Deus, nesse cântico dela. E ela vai falar que Deus é o Salvador, que Deus é o Todo-Poderoso, o Poderoso, que Deus é Santo e que Deus é misericordioso. Deus, Ele é
Salvador, Deus é poderoso, Deus é santo e Deus é misericordioso. E por que é importante ela falar essas coisas? Porque se Deus ele é poderoso, significa que ele pode fazer todas as coisas. Se Deus é santo, significa que ele não tolera o pecado. Aliás, o único atributo de Deus na Bíblia que é enfatizado é a santidade de Deus. Você não vê em lugar nenhum na Bíblia que Deus é amor, amor, amor. Poderoso, poderoso, poderoso. Aliás, essa é a maneira hebraica de você dar ênfase a alguma coisa. 3 vezes é o máximo. É por isso que Jesus falava, em verdade, vos digo. Quando ele falava isso, os judeus já ficavam com a orelha em pé. Falavam, agora ele está enfatizando uma coisa. Quando a gente vê no Antigo Testamento, ele é santo, santo, santo. A gente usar no português o ultra, ele é ultra, mega, power, santo. Ele está querendo dar ênfase à santidade de Deus. Então Deus ele é santo, ele não tolera um único pecado. Um único pecado. Quantos pecados foram necessários para Lúcifer ser banido do céu? 1. Quantos pecados foram necessários para condenar toda a raça humana e todo o universo ao caos e à destruição e à morte? 1. Quantos pecados Deus aceita? Nenhum. Deus é santo. Então esse é o Deus todo-poderoso. E Deus é santo. Isso deveria nos tirar a noite de sono. Talvez você nunca perdeu a noite de sono por causa disso. Mas isso deveria tirar a sua noite de sono. Por quê? Porque se Deus é todo-poderoso e se Deus é santo, o que ele vai fazer conosco? Que somos maus. Que somos pecadores. Se nós somos assim, o que Deus vai fazer conosco, esse Deus poderoso e santo? Talvez não... mas o que tem a ver? O maior problema dos seres humanos, o maior problema nosso é esse. Deus é bom. Qual que é o problema com isso, Rodrigo? Porque eu quando falo alguma coisa dessa para os jovens, eles não ficam assim, olhando para a minha cara, como vocês ficam, falam assim, não vou nem responder, porque isso aí é ridículo. Né? Os jovens falam, qual que é o problema com isso, Rodrigo? O problema com isso, o problema de Deus ser bom é esse, nós não somos. O que um Deus bom vai fazer com nós, conosco, pecadores? Não entendeu ainda? Imagina que você chega dentro na presença, tem um tribunal, um juiz, e tem lá alguém que foi pega, matou, fez barbaridades. É trazido para a presença desse juiz. Essa pessoa matou, essa pessoa fez coisas que eu não posso nem dizer aqui, e ela é trazida para a presença desse juiz. E o juiz, então, depois de apresentar todos os fatos, ele vai julgar o caso. E o juiz, ele olha tudo, ele analisa tudo, ele pega o martelinho dele, e ele fala assim, eu sou um juiz longânimo, tardio em irar-se e pronto a perdoar. Você está livre para ir. Qual que é a sua resposta com relação a isso? Você vai aplaudir a graça, a misericórdia, o amor desse juiz, certo? Nós vamos escrever até para o presidente desse país, que existem juízes no banco que são mais corruptos do que os criminosos que ele solta. Não é essa a nossa grande acusação contra o nosso país? Que nós temos juízes julgando os casos que são mais corruptos do que os políticos que eles liberam? Não é essa a nossa grande acusação contra o nosso próprio país? Se nós exigimos justiça de juízes humanos, o que nós exigimos do juiz do universo? Sabe qual que é o problema de tudo isso? Ele é santo. Ele não tolera um único pecado. Nenhum. Então, qual é o nosso destino diante de um Deus santo e poderoso? Inferno. Destruição eterna. Então, se ela para aqui, Deus ele é santo, Deus ele é poderoso, e acabou aqui, não tem
esperança para nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas ela continua, e ela diz que Ele é misericordioso. E esse é o grande, a grande dificuldade, ou o que eles chamam de o grande dilema da Bíblia. Como que Deus pode ser santo, todo-poderoso, e ser misericordioso? Porque se Ele é santo, o que Ele tem que fazer com o mal? Condenar o mal. Se Ele manda todo mundo para o inferno, a criação ela se levanta, os anjos se levantam e aplaudem a Deus pela sua justiça. Alguém, aliás, reclamou quando Deus mandou Lúcifer sair de lá? Alguém protestou contra Deus? Alguém já protestou contra Deus porque Ele matou toda a raça humana, deixando apenas Noé e sua família? Alguém se levantou para falar? Deus, o Senhor, é mau. Não. A pergunta que se tem alguma pergunta que é feita é essa: por que o Senhor salvou Noé e a família dele? Porque eles também são pecadores, eles também merecem a morte. Aí vem Davi, um homem segundo o coração de Deus, um assassino, um adúltero, um homem segundo o coração de Deus. Você imagina Satanás. Como assim, Deus, o Senhor perdeu a sua justiça? Como assim um homem segundo o seu coração? O Senhor não é mais o santo? O Senhor não é mais justo? Qual é a resposta de Deus? Espera. E vem todos os outros personagens bíblicos aí que a gente tem. Pecado, 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 pecado. E aí, Deus, qual que vai ser? Aí, há 2000 anos atrás, Ele manda o seu filho no ventre de Maria. Ele cresce, ele passa pelo seu ministério, e no final do seu ministério ele vai para a cruz. E na cruz, Deus esmaga o seu único filho. Rodrigo, nunca escutei isso. Aonde está isso, herege? Isaías capítulo 53. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque Ele estava carregando os nossos pecados. No dia que Jesus Cristo, o único Filho de Deus, tomou sobre Ele os nossos pecados e apareceu diante de um Deus santo, Deus o matou. Deus o condenou por causa dos nossos pecados. O que vai acontecer se um dia você se apresentar diante de Deus sem estar coberto com o sangue de Jesus? Deus não poupou o seu filho por causa dos nossos pecados. Deus não tolera o pecado. Então, como Deus pode ser santo, todo-poderoso e misericordioso? A cruz. E só pela cruz Ele nos salva em Cristo. Jesus é a nossa resposta. E é por isso que nós podemos, então, ter um Salvador. Ele é o Deus que salva pecadores. Mas Ele não apenas salva você para deixar você do jeito que você está. Ele salva você para te transformar à imagem de Cristo. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Te transformar à imagem de Jesus Cristo. Então, a misericórdia é para os que o temem, porque essa misericórdia que dura para sempre, Deus exerce misericórdia para todo mundo. Maria diz aqui, claramente, que a misericórdia de Deus é para aqueles que o temem. Porque essa graça comum, um dia, ela acaba. Um dia, todos se apresentarão diante de Deus. Então, Ele é misericordioso com aqueles que são humildes. E é isso que ela vai falar a partir aí do versículo dos 50 ao 53. Por quê? Ela vai falar, o que ela vai falar aí dos 50 ao 53? As misericórdias, 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. O que ela está querendo dizer aqui com isso? Que para entrar na presença de Deus e receber a misericórdia de Deus, nós temos que reconhecer quem nós somos.
Nós somos miseráveis pecadores diante de um Deus santo, que Ele não tem nada conosco, Ele não nos deve nada, Ele não precisa de nós. Então a única relação que nós temos com Ele é chegar, clamar de rosto em terra: tem misericórdia de mim. É não tentar chegar diante de um Deus que não precisa de nada. Aliás, alguém disse uma vez que você não barganha com um Deus que não precisa de nada. Porque muitas vezes a gente quer barganhar com Deus. Você não barganha com um Deus que não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Então a gente diz: Deus, se o Senhor fizer, eu vou fazer isso. Se o Senhor me der, eu faço isso. Você quer barganhar com um Deus que não precisa de nada? Se Ele te der, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. E aliás, é por isso que nós temos alguma coisa, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E Ele é bom. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Quando Ele olha para você, Ele tem prazer em te dar. Ele tem prazer em te abençoar. É o prazer de Deus abençoar os seus filhos. Ele não está te dando porque você merece. Ele está te dando porque Ele é o bom Pai, que cuida dos seus filhos. Então nós chegamos de mãos vazias diante de Deus e saímos de lá de mãos cheias. Porque se nós tentarmos chegar diante de Deus de cabeça erguida, olha aqui, você está vendo quem eu sou? A única coisa que a gente vai conseguir é sair de lá. Eu vou te mostrar quem você é e o que você merece. É por isso que ela fala aqui que os humildes ganham e os orgulhosos não. Deus então, Ele está falando que o rico não vai para o céu. Não é isso. O que ela está falando aqui é aqueles que reconhecem diante de Deus que não são nada. Eles reconhecem: eu não sou nada, eu não mereço nada. Deus, esse sou eu. E eu preciso totalmente, eu dependo totalmente de Ti. Deus então cumpre as suas promessas, porque finaliza aí os últimos versículos 54 e 55, ela finaliza se lembrando do quê? Das promessas de Deus para quem? Para Abraão. E por que ela se lembra da promessa de Deus para Abraão? Porque em você, Abraão, eu vou abençoar todos os povos da terra. Há 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho para cumprir essa promessa. 2000 anos já se passaram. Jesus disse que Ele voltaria. E Ele vai voltar. Amém. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. E essa promessa que Ele fez a Abraão, você hoje é a prova viva de que isso é verdade, de que isso se cumpriu, porque Ele abençoou em Cristo todas as nações da terra. Nós estamos aqui porque Ele nos abençoou em Cristo. Feliz então aquele que crê no Senhor. Mas para receber tudo isso nós precisamos crer no Senhor. Crer, não apenas que Ele é poderoso, não apenas que Ele é santo, mas que Ele é misericordioso, que Ele é Salvador e que Ele vai vir ao nosso encontro e vai cumprir. Deus tem promessa na sua vida? Deus te prometeu alguma coisa? Ele vai cumprir. Amém. Ele vai cumprir. Então, para encerrar, o que Ele promete? Porque se Ele prometeu, aí a gente já pensa, não, já vem aquele carro, aquela casa, aquele isso, aquilo. Gente, Deus pode te dar isso, Deus pode te dar tudo isso. Não tem dúvida nenhuma que Deus pode te dar isso, e aliás, que Ele tem prazer em dar isso para os seus filhos. Não tem dúvida nenhuma disso. Mas Ele deu alguma dessas coisas para Maria? É por causa de alguma dessas coisas que Maria está louvando e exaltando o nome de Deus? Não. A única razão pela qual Maria está exaltando o Senhor é porque agora ela teve a graça de conhecer o Senhor e porque agora ela recebeu a Cristo. Jesus é o nosso maior presente. A maior bênção nessa vida é Cristo. O resto é resto. Porque nada pode se comparar com o nosso Jesus. Então, Ele promete que Ele será glorificado na nossa vida. Mais uma vez, por aquilo que Ele fez na sua vida. Deus vai ser glorificado na sua vida por aquilo que Ele fez. O que Ele fez? Ele te salvou. No dia, naquele grande dia do julgamento, Ele vai colocar o seu povo ali. E toda a criação vai olhar para nós e vai ver o tamanho da misericórdia e da graça de Deus sobre nós.
e como Deus é perdoador em perdoar pessoas como nós. Em segundo lugar, por aquilo que Ele fará através de nós. Deus fará através de nós. Deus, Ele vai usar você. Deus quer usar você para trazer Jesus a esse mundo que precisa de Cristo. Amém? Amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, te louvamos, ó Deus. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha mesmo glorificar o teu nome por causa daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Que o teu nome seja exaltado por causa daquilo que o Senhor fez, da salvação que o Senhor operou em nós. Que isso sirva de testemunho. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida sirva de testemunho às pessoas, para que o seu nome seja glorificado. E que o Senhor, Pai, venha glorificar o teu nome através das nossas vidas. Que o Senhor venha nos usar para trazer Cristo para aqueles que precisam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.